Muito bem, é uma alegria estar mais um dia aqui junto com vocês, na presença de Deus. E hoje eu quero contar o meu testemunho a respeito de como o Senhor Deus me trouxe até Ele, e há mais de 30 anos eu tenho vivido coisas tremendas, o que Deus tem feito na minha vida, e tem me dado louvores, composições, músicas, mas não foi assim sempre, não é? Porque eu nasci num lar cristão, meus pais, eles se converteram antes do meu nascimento. Nós somos uma família de 7 irmãos, 5 homens, 2 mulheres, mas todos conheceram a verdade, todos foram criados no caminho do Senhor. Como diz a Bíblia, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e depois de grande ele não se desviará dele, ele não se esquecerá jamais dele. Assim aconteceu comigo. Eu, quando tinha 13 anos de idade, antes disso, né? Nasci no lar cristão, cresci nesse ambiente cristão, tocava violão aos 8 anos, cantava na igreja, não é? Mas com 13 anos eu comecei a me desviar, sair, poucas saídas assim, e depois me desviei totalmente do caminho do Senhor. E comecei a fumar cigarros, e comecei a ir a festas, a bailes, e com 15 anos de idade eu conheci a maconha e fumei maconha e gostei muito e queria mais e mais, e fui indo. Nós sabemos que a dependência química tem 3 passos. O primeiro passo é o uso inicial, o segundo passo é o uso ocasional, e o terceiro passo é a dependência química. Graças a Deus que eu não fui até o terceiro passo, mas já estava me encaminhando para ele. Eu conheci a maconha, comecei a fumar, gostar, e já estava no uso ocasional das drogas. Todo final de semana, não é? Todas as vezes que eu podia, e todas as vezes que me encontrava com amigos que tinham, não é? Comecei nesse passo, no uso ocasional das drogas. E houve 2 experiências assim muito fortes que me fizeram pensar bem e abandonar as drogas. A primeira vez nós estávamos numa casa noturna junto com alguns amigos na cidade de Bagé, e uma pessoa me ofereceu, porque sabia que eu usava, e ali com os amigos não usavam, bebiam, e eu disse, não, acho que não. Mas aí um amigo disse, não, traz para ele, porque a gente paga para ele aqui, porque a gente não usa isso, mas ele usa, tudo bem, traz para ele. E ela trouxe, não é, um pacote com 5 finos. Eu fiz uma tora, juntei aqueles 5 finos e fiz um cigarro grosso de maconha e fumei. E fumei no pátio da casa noturna, e quando eu vi, eu vi que eu ia me desmaiar, que alguma coisa ia acontecer comigo ali, e pedi para que a moça chamasse os meus amigos. Chamaram, não é? Eles vieram, e eu disse, olha, eu estou mal, eu não estou conseguindo ficar de pé.
E eles me ajudaram, molharam minha cabeça, olharam os punhos, e eu nada de melhorar. Então eu pensei, aqui somente Deus para me ajudar, porque o efeito das drogas é como um círculo, e aí chega até um ponto em que se tem a noção do que está acontecendo. São alguns segundos de noção, e nesse ponto eu entendi que o que estava acontecendo, que eu estava drogado e que as coisas poderiam ficar piores, ficar ruins, que eu poderia me desmaiar, que alguma coisa poderia acontecer grave comigo. Então, naquele ponto, eu pedi para chamar os meus amigos, eles vieram, eu disse para eles, e depois, quando chegou novamente, eu pensei e disse, aqui somente Deus para me ajudar, porque eu sabia da verdade, porque meus pais já não me educaram, falaram de Jesus para mim, e eu vinha na igreja, desde pequeno fui apresentado na igreja, não é? E eu sabia, e eu clamei em pensamento, mas também eu pensei naquele momento, que a Bíblia diz que se nós nos envergonharmos de Jesus, Ele se envergonhará de nós. Então eu disse aqui, eu vou clamar em voz alta, vou pedir ao Senhor, vou clamar mesmo ao Senhor. E comecei a clamar, Senhor, eu sei que eu estou drogado, sei que não sou digno nem de falar o seu nome, mas por favor, me ajude. Os meus amigos me olharam e pensaram, eu não sei, mas acredito que eles pensaram que eu estava mais louco do que aparentava, né? Que eu estava muito drogado, clamando por Deus, sendo que não é do jeito que eu estava. Mas aconteceu coisas tremendas, porque aí eu comecei a melhorar, foi uma melhora assim, devagar, comecei a melhorar, e cheguei em casa, voltamos de Bagé, viemos para Aceguá, eu sou de Aceguá, né? E cheguei em casa, e a minha mãe estava acordada, estava sentada, era verão, estava sentada do lado de fora da casa, e tudo bem, eu tratei ela bem, conversei com ela e tal, mas ela muito preocupada comigo, porque eu havia passado a noite fora. Muito bem, então aí passou aquele tempo, passaram-se uns 2 meses, e eu não usei mais. Mas aí, em Aceguá, saindo do centro de Aceguá, indo para casa, passou um carro, era um amigo meu, e disse, ei, entra aí, vamos a Noblia. Digo, tá, Noblia é um povinho aqui a uns 10 quilômetros de Aceguá, do lado do Uruguai da fronteira. Digo, então tá. E ele começou a passar para mim cachaça. Comecei a beber. Eu disse, tu não tem algo melhor, algo mais forte? Ele disse, eu vou em casa e eu te dou isso daí. Eu tenho LSD. Digo, tudo bem. Eu não sabia o que era LSD. O que eu queria era me drogar, e podia ser qualquer coisa, o que viesse. Por isso que o uso ocasional das drogas também é muito perigoso, porque se você não tiver maconha, você vai usar outra coisa, qualquer outra coisa que possa drogar. E aí fomos na casa dele, e ele colocou na minha mão, na palma da minha mão, 3 comprimidos, e me disse, tu tomar metade de um comprimido, não
vai tomar os 3, nenhum toma metade, porque isso dá um barato, isso é muito forte, e guarda os outros para uma outra ocasião. E eu peguei aquilo ali, saímos de alto, e eu disse, eu não vou estar partindo comprimido aqui, vou estar inteiro. Como é que se usa? Bota debaixo da língua e vai tomando a cachaça, e você vai ver que vai dar um barato. Eu coloquei um inteiro e não esperei dar o efeito. Eu digo, isso aqui não dá nada. Coloquei os 3 debaixo da língua e segui tomando a cachaça. E aí eu só me lembro, naquele dia, que nós tiramos o carro que caiu num valo, tiramos o carro dali, descemos do carro e tiramos com as mãos aquele carro do valo. E depois dali eu não me lembro mais. No outro dia eu me acordo, era mais ou menos umas 10 da manhã, e a minha mãe me disse, onde é que tu estava? Eu estava dormindo. Ela disse, mas Micael, e como que tu chegastes em casa? E aí eu não me lembrava, não tinha resposta, fiquei mudo, sem resposta. E ela disse, veio o teu amigo aqui te trouxe no colo. Nós apavorado porque ele bateu na porta e te trouxe no colo, e aí nós perguntamos o que havia acontecido contigo. E ele disse, não, nós estávamos numa festa e ele bebeu muito e aconteceu isso. E aí te deixou na cama e se foi. E tu não reagia para nada, um sono profundo, não reagia. Até que veio João Luiz, que é meu irmão, né? Veio João Luiz e ajudou até que tu reagiu, e aí ficamos mais tranquilos. E eu disse, quando? Disse, mas e como é que tu saiu de casa? Digo, como eu saí de casa, aí eu me lembrei. Saí de casa, fui no centro, voltando para casa, o amigo estacionou o auto, eu entrei, tomamos cachaça, e ele me deu o LSD, foi isso, o LSD. Digo, vou lá, no meu amigo, ver o que eu fiz. Fui, meu amigo. E aí ele me disse, não, você é um compromisso, não dá mais para sair contigo, porque nós vamos parar preso, ou vamos levar uma surra, ou alguma coisa desse tipo. Eu digo, tá, mas o que foi que eu fiz? Tu não te lembra? Não lembro. Aí ele disse, olha, nós fomos no bar do Cláudio, um cara conhecido nosso daqui de Aceguá, uma cidadezinha pequena, todos conhecem a todos, né? E se chegou no bar do Cláudio e subiu em cima da mesa de jogo de sinuca, jogou todas as bolas fora, e aí ele pediu para que tu saísse dali, descesse. Tu desceu, ficou encostado na mesa de sinuca. Havia o seu copertino, que a gente conhece, né? E tu desse uma cotovelada no copertino. O copertino não quis fazer confusão e disse, não, eu vou porque esses bêbados são horríveis. E se foi. E aí depois havia gente jogando cartas por dinheiro, e tu bagunçou todo o jogo dos caras. Cara, eu fiz tudo isso, sim. E por último, tu estavas escorado na mesa de sinuca, e eu vi que começou a te dar uma reação
feia. E eu te toquei os pulsos e já não havia mais pulso. E eu te levei para fora do bar, te coloquei no capô do auto e te dei 3 socos no peito. E tu reagiu. Quando tu reagiu, eu te coloquei dentro do auto e aí te levei para tua casa e tive que te pegar no colo e te colocar na cama. Tipo, tá, obrigado. E dali saí e pensei muito bem e disse: olha, a primeira vez eu tive condições de poder clamar a Jesus e Ele, por sua misericórdia, me atendeu. A segunda vez, eu nem condições tinha de clamar ao Senhor Jesus, porque não estava sob efeito das drogas, não tinha condições, raciocínio nenhum para poder clamar ao Senhor Jesus. Eu disse: eu vou parar com isso e eu vou buscar Deus. Passou um tempo e aí minha mãe me pediu uma guitarra, que eu havia comprado uma guitarra para tocar rock and roll, não é? Uma banda de rock. Eu tinha o sonho de fazer uma banda de rock, de cantar rock, tocar, e havia comprado já essa guitarra. E a minha mãe tinha me pedido essa guitarra emprestada porque havia um evento na igreja e havia um encontro de irmãs, e a igreja tinha poucos músicos e poucos instrumentos, e então ela me pediu e eu disse com todo o gosto, com todo o prazer, eu disse: sim, pode pegar a guitarra, pode levar a guitarra. E ela disse: pode ser hoje? Tem ensaio hoje? Eu digo: tá, então tá, pode ir. E trouxe para cá, para a igreja, né? E estava a guitarra, tá? E eu fiquei. E eu disse: tudo bem, fiquei. Eu pensei comigo: e se eu tocasse na igreja? Seria tão bom, que saudade que eu tenho de tocar na igreja, porque eu tocava quando criança, eu cantava quando criança, né? Que bom seria se eu voltasse a fazer isso. E Deus me ouviu, Deus ouviu no fundo do meu coração, Deus ouviu. E aí terminou o ensaio, minha mãe foi para casa, eu perguntei: e aí, como foi o ensaio? Se foi bom, só que nós temos 2 guris que estão aprendendo recém a tocar guitarra e eles não sabem nem afinar uma pela outra. Nós temos uma guitarra da igreja e essa tua seria a outra, mas vocês não sabem afinar uma pela outra. Digo: não, mas eu afino, eu vou lá e afino. Chegou o outro dia, eu vim e afinei a guitarra, e eram 2 irmãos, a Rita e o Sérgio. A Rita hoje é a minha esposa. A Rita e o Sérgio estavam, né? E o Sérgio saiu e não voltou mais, não sei para que lugar ele foi, o porquê que foi. Eu sei que o pastor Odegar Borba, ele disse: toca aí. E era o que eu queria, porque o Senhor ouviu aquilo que eu havia falado comigo mesmo, né? E dali em diante eu nunca mais saí da casa do Senhor. Eu me batizei depois de uns 3, 4 meses e deixei o cigarro, não é? Foi uma luta, mas o Senhor Deus me abençoou, me ajudou. Faz mais de 30 anos que eu não fumo e Deus me deu essa vitória. Por isso, com esse testemunho,
Eu quero dizer a você, mãe, a você, pai, nunca desista de orar, de buscar a Deus, porque os meus pais sempre oraram por mim, por toda a família, mas enquanto eu estava fora do caminho do Senhor, eles estavam orando, a igreja também estava orando. Então o meu incentivo, esse testemunho, eu quero que você não desista jamais dos seus filhos. E te digo, igreja, você que é igreja, você que participa da igreja, você que vai na igreja, seja ela qual for, desde que pregue o evangelho genuíno do Senhor, desde que pregue a palavra do Senhor, não desista daquele que se desviou, daquele que saiu, porque o Senhor Deus o alcançará. Chegará o momento em que Deus vai tocar na vida dele e ele vai voltar. Muito obrigado. É um prazer estar aqui testemunhando, falando sobre o meu testemunho. E quero dizer a você, jovem, que o caminho é Jesus Cristo. Que por mais que o mundo ele ofereça bandejas, vícios, prazeres e coisas desse tipo, este mundo não vai te dar o que Jesus tem. O que Jesus tem é verdadeiro. O que Jesus tem é vida eterna. O que Jesus tem é a verdade. E não tem outra verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não perca tempo querendo dar uma passeada no mundo, querendo dar uma volta no mundo e buscar os prazeres do mundo, porque é uma ilusão, é uma mentira, não há nada de verdade no mundo. Então, a você jovem, olhe para Jesus, busque o Senhor. Você que está na igreja, adolescente, jovem, se afirme mais em Cristo Jesus, busque a Deus, porque é a verdade. Olhe ao seu redor, olhe ao mundo, o mundo ao seu redor. Ele só traz desilusão, só traz decepção, mas Jesus jamais vai te decepcionar, porque Jesus não é uma ilusão, Jesus é a verdade. Que Deus abençoe sua vida e muito obrigado.